Nem o céu, nem o inferno pro Inter. Eu sei que tá todo mundo de cabeça inchada depois dessa entregada pro Remo dentro de casa. Uma partida teoricamente fácil, controlada e 3 pontos que seriam essenciais. Só que diante desse resultado ruim, desse resultado realmente decepcionante, muitos colorados já estão dizendo que o ano acabou. Nas redes sociais, muitos colorados já decretando o rebaixamento do Internacional, dizendo que já está rebaixado, que deste ano não escapa, que não tem esperança. Vamos respirar. Vamos com calma. É normal que nós estejamos decepcionados, tristes com o que aconteceu e sim, preocupados, ainda mais depois do enorme susto que nós passamos no ano passado. E nesse ano, de novo, o Internacional está nessa briga contra essa zona incômoda de rebaixamento. Mas é muito cedo para ficar cravando como se o destino do Inter já estivesse traçado. Nem o céu e nem o inferno. Quando o Inter conquistou um empate contra o Flamengo dentro do Beira-Rio, jogando melhor, depois eliminou o Corinthians da Copa do Brasil fora de casa, e depois conseguiu mais um empate surpreendente contra o líder Palmeiras também fora de casa, tava todo mundo elogiando, dizendo que o Pesolano havia achado a maneira de o Internacional jogar, um Inter reativo, que jogava bem, que sabia sofrer. E agora que teve esse resultado muito ruim contra o Remo, parece que simplesmente tudo desabou. Os mesmos que estavam elogiando a postura nos últimos jogos, agora já estão decretando que o Internacional está rebaixado. Um Inter que sequer está na zona de rebaixamento. E aí tu pode argumentar que o Inter só não está na zona de rebaixamento porque tem um jogo a mais do que os seus concorrentes. Mas tu já parou para ver estes jogos atrasados nos nossos concorrentes? O jogo atrasado do Mirassol é contra o Flamengo. O jogo atrasado do Grêmio é contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O jogo atrasado do Santos é o Clássico Paulista contra o São Paulo no Morumbi. O mais tranquilo de todos é o do Vasco contra a Chapecoense, que também é fora de casa. Então é óbvio que a situação é preocupante, que o empate ontem foi extremamente frustrante, mas não é motivo para essa terra arrasada, de já decretar que o Internacional está rebaixado. Como já falei algumas vezes por aqui, eu tenho a convicção de que o Internacional não será rebaixado. Isso porque não joga futebol para ser rebaixado. Os resultados, infelizmente, não estão vindo. Mas não é porque o Inter joga mal, mas porque segue cometendo os mesmos erros, perdendo diversas oportunidades, como foi o caso do Carboneiro ontem, ou em alguns lances de desatenção, como também foi o caso de ontem, com aquela falta besta no último minuto de jogo, como aquela entregada contra o Flamengo dentro do estádio Beira-Rio. Só que eu acredito que estes erros, que estas falhas, ainda podem ser corrigidas. E justamente por confiar em Paulo Pesolano, e justamente por ver o Inter, sim, jogando bem, embora não esteja conseguindo os resultados, que eu acredito que o Internacional não vai ser rebaixado. Mas como um dos principais problemas do Inter na atualidade é justamente esta falta de eficácia, ou seja, o Inter sim joga bem, cria muitas oportunidades, mas não consegue matar o jogo, não consegue decidir o jogo e acaba sofrendo como sofreu ontem, o Inter tá trazendo agora um centroavante, o Sanabria. Inclusive ontem a gente conversou sobre ele por aqui, que o Cremonese tinha interesse em vender este jogador, enquanto o Inter queria o empréstimo desse atleta. Mas agora a boa notícia é de que encontraram um meio termo. Num negócio que, nessas condições, é um negócio dos sonhos para o Internacional. Isso porque o Cremonese está cedendo o jogador ao Inter. O time italiano está rescindindo o contrato do atacante para liberá-lo ao Internacional. Ao mesmo tempo, eles vão ficar com 50% dos direitos do jogador. Então, o Inter vai ter 50% e o Cremonese os outros 50%. Com o tempo, o Inter vai poder comprar o restante, comprar uma porcentagem maior e aí sim pagar ao Cremonese. Mas neste momento, os italianos estão liberando o jogador ao Internacional
sem custos. Lembrando, eles compraram o Sanabria por 2,5 milhões de euros no ano passado. Mas como acabaram sendo rebaixados no campeonato italiano e o Sanabria é o jogador mais caro do atual elenco, é uma maneira que os italianos acharam de reduzir estes custos, acabar conseguindo se livrar de um salário alto e ao mesmo tempo manter uma porcentagem grande, 50%, de uma futura venda. Seja uma futura venda para outro clube ou para o próprio Internacional deste restante de porcentagem desses outros 50%. Então o Sanabria deve ser jogador do Internacional, foi liberado pelo Cremonese sem custos e deve chegar em definitivo ao Inter com contrato até o final de 2029. O Inter precisa de um centroavante, é inegável, é um centroavante de seleção paraguaia, é um centroavante de Copa do Mundo. Te confesso que não é um nome que me agrada. Em 25 jogos no Cremonese, ele fez somente um gol. A melhor temporada da carreira dele foi justamente no Torino, também da Itália. Mas é um cara que, durante toda a sua carreira, nunca teve essa fama de artilheiro. Nunca foi o matador. Nunca foi o cara, o decisivo. O cara que realmente o torcedor de qualquer clube poderia confiar 100% que resolveria. Não tem esse histórico na carreira, mas é uma aposta que está sendo feita pelo Internacional. Até porque o Inter tem pressa. Porque além de a janela de transferências fechar agora, no mês de setembro, tem esses mata-mata de Grenal, de Grenais pela Copa do Brasil. E o Inter tem pressa em conseguir inscrever esse centroavante logo. E mais, o Inter flerta nesse momento com duas possibilidades de transferban. Uma dívida que tem referente à compra do Carboneiro e outra dívida que tem referente à compra do Benjamin Arrim. E se vier estes transferban, ou somente um deles, se for o caso, o Inter fica impedido de contratar e registrar novos reforços. Então o Inter está correndo contra o tempo para poder fechar logo esse negócio, anunciar e inscrever o Sanabria. Sanabria deve ser o novo jogador do Internacional. Já foi liberado para viajar para Porto Alegre, vai passar por exames médicos e, sendo aprovado, vai assinar contrato com o Inter. Mas eu quero saber a tua opinião. O que tu acha do Sanabria? O que tu acha desse jogador? Chega para ser titular? Ou tu acha melhor o Inter seguir jogando sem um centroavante? E as atuações do Inter? O que tu achou da atuação ontem? Tu concorda comigo que não vai cair? Ou tu é desse time que já pensa, cara, não vai dar, o Inter vai acabar sendo rebaixado? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.